Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Riana Sambo. Cheguei aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Você que é novo ou novo, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com familiares e amigos para ajudar essa moçambicana a crescer. Família, peço a todos vocês para ajudar com os meus vídeos, para me ajudar com as horas, porque com as horas estarão me ajudando muito. Ainda falta muito para eu atingir aquela meta que o youtuber precisa, gente. Vocês já sabem que eu já bati os 1000 inscritos, gente. Agora, por favor, peço a todos vocês de coração, ajudem essa moçambicana, gente, a crescer no YouTube, a ser uma youtuber reconhecida, gente. Por isso, assista os meus vídeos, comente, deixe bastante like, porque com like estarão me ajudando muito para o YouTube poder recomendar os meus vídeos para vocês, gente. Desculpa, família, se eu estou a falar de uma voz muito baixa, gente. Estou um pouco assim constipada e estou assim com uma dor de cabeça bem forte, não estou me sentindo bem, estou mal de saúde, sofri uma depressão, gente. Irei vos contar essa história para vocês agora, essa triste realidade que eu estou aqui para trazer para vocês todos, para poderem compartilhar comigo essa tristeza, gente. Então, família, daí, deixa eu começar a contar essa história para vocês, para de enrolar muito, né? Família, eu tenho uma minha amiga da infância que eu cresci com ela, porque a Fernanda não é minha amiga, porque eu lhe conheci, já somos amigas mesmo de verdade, mas eu tinha uma minha amiga da infância, gente, que eu estudei com ela, crescemos juntos, somos da mesma idade e somos da mesma zona, éramos vizinhos desde há muito tempo, desde a nossa infância, gente. Então, ela apareceu um dia, não um dia, ela apareceu, foi num coisa, na sexta-feira em casa, apareceu na sexta-feira. Eu sempre lhe recebo, ela sempre passa em casa, vem me visitar, passar uns dias, porque em casa onde ela mora agora com os pais é um pouco distante. Tem que subir 3 chapas para chegar lá. Ela sempre vem porque ela gosta de vir brincar aqui na zona, porque tem muitos conhecidos, gente. Já então, foi na sexta-feira que ela chegou aqui em casa. Ficou sexta e sábado. Sábado eu queria sair para uma festa que me convidaram. Eu cheguei de gravar para vocês. Para uma festa que me convidaram. Ele disse que eu estou a sair. Vou sair de ir para casa hoje. Ele disse que não, eu vou para casa no domingo. Está bem, então vais ficar aqui em casa com os meus sobrinhos, com a minha mãe. Eu tenho que sair, eu vou para a festa. Enquanto o convite que eu tinha era de uma pessoa, não podia levar para eu ir com ela, família. Então, e quando eu volto em casa, não encontro a Gaja, gente. Não encontro ela. Eu tentei ligar para ela quando eu estava a sair da festa. Estou a voltar para casa, disse, ok. Eu ouvi de que ela estava num sítio com muito barulho. Estás em casa? Ela disse, sim, estou em casa. Ok, estou a voltar. Quando eu volto, gente, é um acidente, gente, que aconteceu, família. Ela ficou, ela ficou vasculhando todas as minhas roupas, inclusive todas as minhas roupas, gente, todas as minhas roupas importantes, ela levou, gente. Ela roubou todas as minhas coisas, muito que... Meu Deus, nem sei o que vou fazer agora com a minha vida, gente. Não sei de verdade. Ela tirou tudo que eu tinha, gente. Inclusive aqueles cabelos que eu trazia esses dias, porque eu já tinha desmanchado aqueles cabelos, que era trançar de novo. Ela levou. E mais aqueles cabelos que a minha madrinha me deu, ela levou, gente. Nem sei o que eu faço agora, família. Eu venho aqui trazer essa triste realidade para vocês. E depois entrou no quarto dos meus sobrinhos. Levou 2 pares de sapatos dos meus sobrinhos e levou um dinheiro lá no quarto do meu sobrinho. Assim, o meu sobrinho disse que ele tem que lhe pagar aquele valor, porque aquela pessoa é minha amiga. Eu que levei para casa, gente. Eu levei a ela sem medo, sem nada. Tipo, ela um dia ia fazer essa maldade comigo, porque eu sempre tenho acolhido ela para minha casa, a gente vem ali, conversa de uma boa forma. Epa, eu considerava ela uma irmã, mas o que ela fez comigo, gente, agora só resta orar a Deus, gente. Não sei o que vai ser da minha vida de hoje em diante, família, porque ela tirou tudo que eu tinha, gente, inclusive tudo mesmo. Assim, tem que começar do zero mesmo. Essas roupas que ficaram, são essas roupas que eu nem uso. Pois são roupas que já não me servem, me apertam muito, eu já nem uso. Ah, inclusive as roupas importantes que ficaram, tipo, são aquelas roupas que eu trazia quando eu fui para lá na festa. Ela levou até roupas sujas, gente, roupas sujas. Ela levou minhas coberturas. Não sei o que está acontecendo. Eu tentei entrar em contato com ela. Quando eu cheguei em casa, ela já não está me atender.
E ontem, de novo, tentei ligar para ela. O telefone dela já não chama. Tentei ligar para os pais para poder informar os pais. Dizem que desde que ela saiu de casa dela na quinta-feira, ainda não voltou para casa. Porque dizem que também lá em casa dos pais, ela roubou dinheiro do pai. Ela roubou dinheiro do pai, ela saiu, veio na minha casa, também veio roubar na minha casa. Eu contei isso tudo para os pais. Eu disse para os pais que eu queria ir para a polícia, pelo menos para informar esse assunto. O pai disse que tá bom, vai lá, minha filha. Qualquer coisa vais me falar. Mas, gente, tipo, do jeito como eu considero a ela, a família, eu não posso ir para a polícia. Eu considero muito a ela uma minha amiga de verdade, gente. Não posso fazer isso de eu ir para a polícia, porque eu não sei qual é o paradeiro dela agora. Não sei onde ela está, porque também a família está à procura dela. Não sei. E ontem de novo à noite, apareceu uma amiga dela. Uma amiga dela daqui da zona, são conhecidas. Veio aqui me informar de que ela, quando foi em casa dela, disse que tem um namorado que disse que ele levar para a África do Sul. Já dizem que ela tem um namorado que ela leva para a África do Sul. Eu perguntei àquela moça, mas por que ela vem na minha casa levar minhas roupas, levar o que quer? Porque eu lhe considerava como irmã, eu levei para deixar em casa, tipo, ela é minha família, mas gente, não é isso que acontece, que aconteceu, que está acontecendo e o que ela pensa de mim, gente. Eu sempre lhe acolhi, recebi em casa de mãos abertas, gente, como sendo a minha irmã. Eu lhe considerava muito família. E daí, gente, nem sei o que eu faço agora, nem sei mesmo. Mas Deus é grande, tudo vai se resolver. Eu confio muito em Deus, tudo vai dar certo. Família, eu irei conseguir recuperar. Pelo menos eu já não tenho esperança de que eu vou encontrar as minhas roupas, já não tenho esperança, porque assim que é uma pessoa que não tem paradeiro, nem sei aonde que ela foi, nem foi para casa da mãe, nem para casa do pai. O pai também disse que ligar para os familiares, dizem que nunca lhe viram lá nos familiares, gente, porque ela levou um valor maior do pai, gente, um valor que o pai foi fazer empréstimo no banco, alegando que iria construir uma casa lá na casa, que iria construir uma casa para mandar para alugar. O pai também está muito decepcionado, o pai está mal também, porque quando eu falei com ele no telefone, a mãe nem aguentava falar comigo direito ao telefone. Eu também lhe contar esse drama que aconteceu, que a filha veio fazer lá na minha casa, família. E daí, gente, nem sei. Hoje também de manhã eu tentei entrar em contato com ela. Ela pegou o telefone, família. Ela pegou o telefone. Quando eu falo com ela, a lhe perguntar afinal está já onde? Cadê as minhas coisas? Gente, vocês não vão acreditar o que ela me respondeu, gente. Ela diz, que coisa? Eu não cheguei de levar tuas coisas, não me abusa, você me deixa em paz, deixa-me ver a minha vida. Eu lhe perguntar, tá já onde? Pelo menos você diz lá onde você está. Pode ser lá onde trazer. Eu venho aí até o encontro buscar as minhas coisas, inclusive a roupa os sapatos do meu sobrinho. Ele precisa. Você pode não devolver minhas roupas. Eu sei que vou me ajeitar. Eu sei que vou ter outra roupa. Se pelo menos você devolver as coisas do meu sobrinho, porque os meus sobrinhos já estão a falar mal comigo, gente. Por isso eu que levei aquela moça para casa, sem saber de que ela era uma pessoa má, ela ia fazer o que fez comigo, gente. Espero que vocês tenham me entendido, gente, porque a minha voz não está a sair bem, gente. Estou muito triste, família, bem triste mesmo. Bem triste, gente. Me ajudem com as orações. Eba. Assistam os meus vídeos, compartilhem com familiares e amigos. Muito obrigada a todos. Tenho vindo pessoas dizendo que foram compartilhados. Continuem fazendo isso para mim, gente, me ajudando, assistindo os meus vídeos para poder ser monetizado, gente. Muito obrigada a todos. Deixem bastante like, deixem pergunta, irei responder para vocês, gente. Deus é grande, gente. Eu sei de que um dia irei recuperar o que ela levou de mim, gente. Irei trazer outras notícias acerca disso, gente, se eu conseguir achar aquela moça, porque não sei, assim que dizem que vai para a África do Sul, não sei se ela chega lá na África do Sul ou não. Não sei, gente. Beijo de luxo, bye.